pegadinha é o seguinte, querido, mas não conta isso pra ninguém, tá? É que isso aí, teoricamente, em alguns vestibulares, seria só na faculdade que tu veria, em algumas faculdades. De qualquer maneira, nós vamos garantir já o pão aqui. Próton. Até então, no começo da aula, eu estava te falando que o próton era um cara praticamente maciço, né? Certo? E o nêutron também, eu não falei nada a mais sobre o nêutron. Só que as pesquisas modernas sobre física nuclear mostraram pra gente que prótons e nêutrons são compostos por outras partículas. Partículas das famílias dos elétrons, inclusive. Olha só, o próton e o nêutron são compostos de partículas menores que são parecidos com o elétron. São as partículas chamadas bósons. Esses bósons, eles têm de vários e vários tipos. Um dos tipos dos bósons que existe são os quarks. Os quarks, então, que são irmãos do elétron, vamos dizer assim, os quarks, eles também têm vários tipos, cara. Os físicos costumam chamar de zoológico de partículas, de tanta partícula diferente que tem. Para tu ter uma noção, então, só geral, os quarks têm dois tipos, duas classes básicas. É o quark up e o quark down. Up, né, para cima, down para baixo. Então o próton, galera, ele é feito de dois quarks do tipo up e um quark do tipo down. Enquanto o nêutron, ele é composto de dois quarks do tipo down e um quark do tipo up. Essas partículas, então, são os quarks. Certo? Famílias, bósons especiais, quarks. Esses quarks, então, eles têm carga. O quark up, qual é a carga do quark up? É 2/3 da carga do elétron, é uma carga positiva. Qual é a carga do quark down? A carga do quark down é menos 1/3 da carga do elétron. Certo? Agora vem comigo. Quanto é que é 2 vezes menos 1/3? Menos 2/3. Menos 2/3 mais 2/3. Zerou. Entendeu por que o nêutron é neutro? Não é porque ele não tem carga, não, meu. Até o nêutron tem carga dentro de si. Até o nêutron tem carga dentro de si, só que essas cargas dentro dele se anulam. Muito obrigado. Olha só, 2 up, não é isso? 2 vezes 2/3. Muito obrigado. 4/3 menos 1/3. 3/3, que é 1. É por isso que a carga do próton é igual a 1 vez a carga do elétron. Mas então, fica entre nós, chamar a carga do elétron de carga elementar é meio esquisito, porque tem outras coisas elementares também, né? Tem carga que é até menor que a do elétron. De repente a carga dos quarks deveria ser chamada de carga elementar, né? Mas agora já está na nossa cultura, a gente chama de carga elementar a carga do próton ou do elétron. Tudo bem? Mais ou menos aqui para vocês? Né? Se eu estiver falando do próton é mais, se eu estiver falando do elétron é menos. Isso aqui então é só uma dica para tu não cair numa pegadinha que tem na tua tarefinha, uma pegadinha bobinha. Mas mais importante que isso é o cara aprender, já na aula de hoje, a calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Letra Q eu vou usar para expressar a quantidade de carga elétrica, nada mais justo. Pessoal, eu sou um átomo neutro, recebi 2 elétrons. Minha carga é positiva ou negativa? Negativa, né? E ela vale igual a carga de 2 elétrons. Tudo bem? Estou neutro, perdi 5 elétrons. O que sobrou dentro de mim? Carga positiva, fiquei com a carga 5 vezes a carga de um próton. Só que tu já viu o elétron? Tu já viu o próton? O cérebro, quando ele vai visualizar um raciocínio, geralmente é bom para ele ver a coisa acontecendo. Como a gente nunca pôde ver essas coisas, se eu já explicasse dessa maneira, ia ficar confuso. Já comprou bala na padaria? Pelo amor de Deus, quem é que nunca comprou bala na padaria? Como é que tu faz o cálculo do preço das balas que tu vai pagar? É tudo bala igual, pegou um punhado de bala. Tu pega o número de balas que tu comprou e multiplica pelo preço de cada bala. As balas custam 10 centavos. Pegou um punhado. Quanto é que deu, tia? 75 centavos. A tia está com problema. Ou é 70 ou é 80. Não pode dar um preço de 75. Tudo bem para vocês? Assim é a natureza em relação à carga elétrica. Um corpo não pode ter qualquer carga elétrica. Ou ele tem a carga de 1 elétron, ou de 5 elétrons, ou de 20 milhões de elétrons.
Como é que eu vou calcular a quantidade de carga que um corpo adquiriu? Eu pego o número de partículas que o corpo tem em excesso e multiplico pelo preço de cada partícula. Só que eu já sei o preço de cada partícula. A gente chama de carga elementar. Fala sério, a fórmula não é a mesma, o raciocínio não é idêntico? E como tu já viveu essa situação, fica muito mais fácil de raciocinar e deixar o teu cérebro entendendo. Claro que eu vou fazer um exemplo já. De que mesmo? Quantidade de carga. O N é o número de partículas em excesso, tá, galera? Número de partículas em excesso. Beleza. E o QE a gente acabou de ver que é a carga elementar. Vou fazer um exemplo bem simples aqui para ti, porque vai ter provavelmente uma continha ou outra dessa já nessa tua tarefinha. Então, olha lá o exemplo. Um corpo neutro recebe 5 vezes 10 na, eu usei quanto lá? 10 na 18 elétrons. Primeira pergunta, o corpo vai ficar positivo ou negativo? Estava neutro, ganhou coisas negativas, fica negativo, verdade. Só que ele quer saber, né, a quantidade de carga. Ó, calcule a quantidade de carga adquirida. Pode fazer a continha bem completinha que eu escrevo. Isso, mas vamos copiar a primeira fórmula, né? Tem gente que de repente está com um pouco mais de calma aí, copiei a fórmula, agora vem. Claro que é o excesso de partículas que o cara vai ter. 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse número vai fazer tanto parte da tua vida que tu vai decorar ele. Daqui a umas 2 semanas tu não vai mais buscar qual é a mesma carga elementar, tu simplesmente vai escrever 1,6 vezes 10 na menos 19. Mas a galera já tinha concluído que o corpo vai ficar com carga negativa, então para a gente não esquecer disso, já seria legal botar o menos ali, para lembrar que estou falando de elétrons. Galera, esse mais ou menos, ele vem do bom senso, do raciocínio que tu vai fazer para ver se o cara vai ter excesso de prótons ou de elétrons. Não tem que se desesperar com essa conta, porque é uma conta fácil. Número normal, tu multiplica com número normal, número esquisito, tu multiplica com número esquisito. Mais com menos? Menos. 5 vezes 1,6, faz no cantinho. 30, 5 mais 3, 8, bota vírgula. Indolor, 8. Quanto é que é 10 na 18 com 10 na menos 19? Beleza, mantém a base, somos expoentes. E esse 10 na menos 1 é a mesma coisa que pegar a vírgula e fazer point para a esquerda, né? Vai ficar menos 0,8 coulombs. Menos 0,8 coulombs. Essa unidade de carga elétrica que apareceu em nossas vidas hoje, teoricamente. Nada demais, né? Aliás, e se o cara falasse que o cara recebeu 5 prótons e 3 elétrons? Positivo. E como é que eu faço a conta agora? Parabéns, pega os 5 prótons, tira os 3 elétrons e faz a conta como se tivesse só 2 prótons, beleza? O mais comum é o cara falar se ganhou ou perdeu tanto. Mas, uma questão mais apimentada, o cara pode falar o corpo neutro ganhou tantos elétrons e tantos prótons. Mas vale lembrar, olhando só para a geometria do átomo, né? Qual partícula tem facilidade de quicar de um átomo para outro? Elétron, o elétron não está na casquinha? Tá? Então, quando a gente falar um corpo recebeu ou perdeu prótons, nós estamos falando de bomba atômica ou reação nuclear, certo? Em bomba atômica e reação nuclear que os átomos ganham ou perdem prótons e nêutrons, tá? Então, na física normal, né, a gente não vai falar de prótons se deslocando. Se bem que no vestibular o cara pode ser criativo, né? Tá? Então, uma reação nuclear, um átomo perde um próton, pode acontecer, mas é muito raro. Um material sólido conduzindo eletricidade, quais são as partículas que estão se deslocando? Elétrons, são os elétrons que têm mobilidade para se deslocar. Aproveitando esse comentário, vamos analisar rapidamente aqui a distribuição de cargas em corpos condutores e não condutores. Distribuição de carga. Pessoal, me dá um exemplo de material isolante elétrico. Borracha é o nome que vem na cabeça da galera, geralmente, ótimo. Um amigo falou isopor. O isopor ele é um ótimo isolante térmico. Numa outra sala o amigo falou isopor, não é essa?
O cara falou isopor, e isopor é isolante elétrico. Por que a gente não usa o isopor como isolante elétrico? Porque se uma fagulha botar fogo nele, ele pega fogo muito rápido. Então não vale a pena usar a propriedade isolante do isopor, né? Madeira seca é um isolante, né? Madeira úmida ou madeira verde, né? Ela vai conduzir eletricidade. Vidro é um ótimo isolante. Porcelana é um ótimo isolante. Se eu pegar então cargas elétricas e colocar numa certa região de um material isolante, cargas negativas, como esse material não permite a carga se deslocar de um lado para o outro, ela fica presa naquele lugar, a carga, onde tu colocou. Porém, se eu pegar um material condutor feito de um corpo condutor feito de que material, por exemplo? Cobre é um nome forte, né? Porque os nossos fios elétricos são feitos de cobre, certo? Mas todos os metais, de maneira geral, são bons condutores. Na outra sala, o colega perguntou, professor, qual é o melhor condutor de todos? Alguém lembra? O ouro é o mais usado, mas o melhor de todos é a prata. Não se usa a prata porque ela oxida muito facilmente, né? E aí dá mau contato. Tá? Mas a prata é o material que melhor conduz. Aí acaba usando o ouro porque além de ele conduzir bem, né? Ele não oxida tanto. Então peguei aqui uma bola de aço, pode ser, e joguei cargas elétricas negativas ali também, ó. Encostei a carga elétrica ali. Mas como as cargas podem se deslocar e os opostos, os iguais, então como essas cargas são iguais, elas vão querer ficar o mais longe possível uma da outra. Então olha como é diferente a distribuição de carga num corpo isolante, né, que fica parada lá a carga, ou num corpo condutor, que a carga se espalha pela superfície do corpo. É importante ter essa, né, noção de diferença aí de isolante para condutor. Tranquilinho até agora, nada demais. Essa história dos opostos se atraem, na física tem nome isso, tá? É chamada lei de Dufay. Eu vou escrever a lei de Dufay para vocês, mas ela já está no coração de cada um, que eu percebi. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho, está quase acabando.